bom? Eu sou a doutora Michele, eu sou psiquiatra e a Unimed me convidou para eu estar aqui respondendo algumas perguntas que enviaram em relação à psiquiatria. A primeira pergunta é: como eu posso melhorar a minha ansiedade? Nós temos que passar por uma avaliação com o psiquiatra para a gente saber qual é o nível, mas nós temos profissionais da psicologia que também podem estar ajudando o paciente. Nós também temos alguns métodos para estar desenvolvendo, como o autoconhecimento. Por exemplo, eu trabalho em um local e toda vez que eu faço certa rotina, eu fico mais ansioso. Presta atenção se os olhos estão tremendo, se isso te faz mal para você estar evitando certos lugares, certas companhias. Melhorar a sua rotina de sono, praticar algum hobby faz muito bem. Atividade física, evitar o álcool exacerbado, ficar bebendo muito. Cigarro faz muito mal também para piorar a ansiedade. Faz muito bem uma religião, se você é católico, se você é espírita, independente, umbanda, independente da sua religião, é um fator de melhora a religião. Se você gosta de um hobby, estar com a família também é um fator, pode ajudar o paciente. Não se exija tanto, eu vejo as pessoas cada vez mais se exigindo, então não se exija, vê até onde você consegue ir, aprenda a controlar a sua respiração, respirar fundo toda manhã. Sim, o paciente ele apresenta muitos sintomas físicos no transtorno de ansiedade generalizada, além dos emocionais, como falhas na memória, dificuldade de concentração, dor no estômago, náusea, vômito, diarreia, cervicalgia. Eles sentem muita tensão em região cervical. O paciente ele pode apresentar um aumento da irritabilidade, causando às vezes eles ficam tão tensos, dor no peito. Alguns pacientes, inclusive, eles procuram um clínico, eles procuram um cardiologista, acreditando que eles estão sofrendo às vezes um infarto, às vezes acreditam que tem alguma doença clínica que não seja um transtorno de ansiedade por conta dessas dores. Eles sentem também muita fadiga, uma vontade de ficar deitado o dia inteiro. Alguns pacientes, inclusive, antes de vir no consultório, se eles não procuram outra especialidade, nós pedimos TSH, T4 livre, alguns exames para avaliar vitaminas, pra gente ver se o paciente tem déficit de vitamina D, vitamina C, pra gente ver se tem mais alguma coisa além do transtorno de ansiedade, por conta que os sintomas físicos são muito predominantes. Então a gente faz isso pra gente ter certeza se o paciente não está com hipotiroidismo, hipertiroidismo, pra gente afastar a causa clínica além da doença psiquiátrica. Mais uma pergunta, que fala se a gente precisa necessariamente aumentar o uso antidepressivo na bariátrica. Olha, depende da bariátrica que foi feita. No Brasil, a mais comum é aquela bypass gástrico com reconstrução de Y de Hughes. Essa precisa. Não necessariamente precisa. Você tem que conversar com seu médico e contar para ele dos sintomas. O que acontece com essa, que é a mais comum realizada no Brasil? Ela reduz a superfície de absorção do intestino. O que ocorre? Diminui o tempo de trânsito da medicação. E aí, principalmente, diminui a ação dos inibidores seletivos de captação de serotonina. Na verdade, de todas as medicações. Hormônios da tireoide, remédios para dores, enfim. Mas os antidepressivos também. Agora vamos imaginar que você vai procurar o seu psiquiatra, você está bem, não ocorreu nenhuma alteração. Você não vai precisar aumentar o seu remédio, você está bem, você fez a cirurgia que você queria, você fez uma avaliação com um psicólogo, você não vai precisar aumentar. Agora, se você, por acaso, exacerbar seu quadro de tristeza, então, na verdade, não é uma via de regra. Eu tenho vários pacientes meus que passaram pela bariátrica e que estão bem, fizeram acompanhamento, inclusive, para fazer a bariátrica, eles tinham que estar estáveis, e eu fui diminuindo a medicação e eles fizeram a bariátrica e estão bem. Então, não necessariamente precisamos aumentar e não necessariamente eles vão ter o quadro agudizado. Na verdade, cada paciente tem um prognóstico com amnésia dissociativa diferente. Não posso afirmar sem conhecer o caso, mas existem sim pacientes que conseguem receber alta. Então, um paciente com amnésia dissociativa, o que foi o trauma dele? Foi um trauma causado, para ele ter uma amnésia dissociativa, a gente está relacionado a um trauma. Foi de infância? Foi um abuso? Foi um acidente de carro? Como é que a gente sabe o prognóstico do paciente, se ele é um prognóstico bom? Quais foram as circunstâncias de vida do paciente? Ele conseguiu evoluir bem?
bem, ele fez terapia, a família o ajudou a estar numa boa evolução desse trauma, ele conseguiu sair daquilo, existe um ajustamento mental melhor para esse paciente, ele está fazendo uma psicoterapia para conseguir lidar melhor com essas novas circunstâncias da vida, ele sofreu um abuso de infância em que a família deu apoio, ele teve um tratamento para melhora dessa amnésia, como é que foi, ele fez uma psicoterapia associada à hipnoterapia. Então tudo isso são fatores e prognósticos para a gente saber se o paciente vai precisar de um medicamento ao longo da vida, né? Então não necessariamente o paciente precisa usar medicamento a vida inteira. Nós temos casos em que não é necessário.